9h22. Nós temos agora um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. A chegada de novos candidatos na disputa das eleições de 2022 vem mexendo com o cenário político do país. Também no Senado há discussão sobre a sabatina de André Mendonça. Em relação às filiações e outros assuntos do Congresso, a gente conversa agora com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à TV Jovem Pan News. Como vai? Muito obrigado, bom dia. Estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado. Bom, senador, antes de falar sobre a questão do próprio Senado, a sabatina de André Mendonça, eu pergunto sobre o jogo político. A gente fala sobre o Podemos, a filiação recente de Sérgio Moro. De que forma a chegada dele, na avaliação do senhor, vai embaralhar esse jogo político e pode quebrar essa polarização que estamos vivendo já nesses primeiros dias da filiação dele? O que o senhor já observou de mudanças a partir de agora? É importante para a democracia, né, que todas as correntes do pensamento político brasileiro sejam representadas no grande debate nacional que se espera, pensando exatamente no nosso futuro. A polarização é nociva aos interesses nacionais, aos interesses da sociedade, da democracia, enfim. Existe vida inteligente entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Nós temos as eleições em 2 turnos, exatamente para proporcionar um grande debate no primeiro turno, com todas as correntes, repito, do pensamento político representadas. A presença do Sérgio Moro é um componente importante, porque ele chega agora para a política, não é? A população sempre deseja a renovação política e nós temos que buscar uma renovação qualificada da política brasileira. Então, ele não deixa de ser um fato novo, né? Alguém pode chamar de alienígena, mas creio que esse fato, inclusive, o favorece, já que há um grande desgaste da classe política e, evidentemente, um fato novo, alguém que chega agora, sem os vícios da chamada velha política, entre aspas, né? Pode realmente sacudir o processo eleitoral. É o que nós imaginamos. Sérgio Moro traz esse componente da novidade, do diferente, do diferencial, né? É uma alternativa, portanto, àquilo que nós já estamos acostumados. Senador, agora os nossos comentaristas, José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Perfeito. Senador Álvaro Dias, é um prazer voltar a falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Você já foi candidato à presidência da República e sentiu que sem uma estrutura partidária forte, representação em todos os estados, a campanha fica muito mais difícil, né? E o Sérgio Moro fica ali entre os 2 extremos, que o senhor considera 2 extremos, né? E não tem essa estrutura partidária. Como a campanha dele será desenvolvida a partir de agora? José Maria, eu tenho dúvidas em relação à opção que eu faria. Uma estrutura partidária ampliada ou um projeto de visibilidade, de clareza, de conceito e respeitabilidade? Você tem que fazer a opção. Aliás, Bolsonaro se elegeu sem estrutura partidária, não é? O Collor, lá atrás, expulsava os políticos do seu palanque. Criou lá uma pequena sigla, disputou a eleição e venceu. Então, há uma dúvida. O desgaste da classe política me faz pensar que pode ser até que o isolamento seja um benefício e não um prejuízo. Obviamente, você tem razão, porque na rotina da política se discute muito as alianças, o ajuntamento de siglas. Aliás, o nosso querido Geraldo Alckmin fez um ajuntamento nas eleições de 2018, né? Construiu uma grande aliança, uma espécie de Arca de Noé, que nós chamamos, né? E houve o afundamento. Eu imagino que cada eleição tem a sua história. Eu ainda não tenho o desenho claro da história que esta eleição contará. Mas quem sabe até o isolamento não seja um benefício. De qualquer modo, a busca de estrutura partidária tem por objetivo sempre tempo de rádio e televisão, porque é muito importante para o proselitismo, não é? Então, eu sinceramente fico na dúvida. Há uma busca por aliança, sim, desde que essa aliança não contamine o projeto, ou seja, aqueles que concordam com o projeto exposto, eu chamo de projeto de nação, ou um projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o país,
aqueles que concordam com esse projeto são bem-vindos, sim. Sua pergunta agora, Cristina Grêmio. Senador, bom dia. Prazer voltar a falar com o senhor. Eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. A primeira é em relação à sua candidatura para o Senado, porque a gente sabe que o seu mandato termina no fim de 2022, o senhor vem para a reeleição ao Senado, porque inclusive cogitou-se no lançamento da filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que eventualmente ele seria um candidato do Podemos ao Senado, como vocês dois são aqui do Paraná, a gente imagina que teriam que decidir quem seria. E a segunda pergunta é em relação a sua, como que o senhor se sente? O senhor foi o primeiro em 2018 a falar que, se eleito, convidaria o então juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça, e na época houve inclusive um certo deboche em cima dessa sua declaração, e depois a gente viu o presidente Bolsonaro fazer o mesmo e aquele convite naquele momento foi aclamado pelos eleitores maciçamente, massivamente, desculpe. Então, queria saber do senhor como é que o senhor se sentiu depois vendo o ministro Sérgio Moro indo para o governo Bolsonaro e até depois a forma como ele saiu do governo. Bem, primeiramente em relação ao Senado, né, claro que eu abriria a mão tranquilamente para que ele pudesse ser candidato, porque não tenho apego a mandato e hoje, sinceramente, ultrapassei a fase do protagonismo, estou na fase dos resultados, né, substituo o protagonismo, faço essa barganha, o protagonismo por resultados. Então, muitas vezes eu trabalho nos bastidores sem essa ambição de ser o protagonista. Eu abriria a mão tranquilamente, mas não é o caso. A candidatura dele à presidência da República é um caminho de ida sem volta. É para valer, não é uma encenação. Ele já está numa fase de pré-campanha, com tempo integral e dedicação exclusiva. E, evidentemente, eu tenho que contribuir. Se eu participei das articulações para que essa candidatura se tornasse uma realidade, não posso agora fugir à responsabilidade. Então, devo sim disputar o Senado. Em relação ao convite, né, realmente foi um dos pontos que destaquei na campanha de 2018, que foi uma eleição atípica, não é? Exatamente porque no auge da Operação Lava Jato, nós vimos que a população brasileira tinha como prioridade nacional o combate à corrupção. E quando nós sugerimos o nome de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, foi com o objetivo de institucionalizar a Operação Lava Jato como uma espécie de política de Estado de combate à corrupção permanente. Este era o objetivo. E, certamente, a aceitação ao convite de Bolsonaro da parte de Sérgio Moro foi com esse objetivo. Foi de mudando o campo, não é? Saindo do campo da toga para o campo da política, ele entendeu que teria ferramentas novas para consolidar um projeto de combate à corrupção no país. E tentou, com o pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência, teve esse aprendizado na relação com o Congresso Nacional, sentiu as dificuldades que existem, não é? Mas certamente esse foi o objetivo. É claro que todos nós sabemos que o resultado final não foi o esperado, mas certamente ele tinha o bom propósito e a sua motivação era contribuir para melhorar a legislação criminal no país, promover avanços e estabelecer, sim, uma política permanente de combate à corrupção. Senador Álvaro Dias, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, o senhor falou na primeira fala sobre a questão da velha política e agora falou também sobre a questão do combate à corrupção. Se a gente analisar o discurso de Sérgio Moro na cerimônia de filiação, a gente vai perceber que em muitos aspectos é parecido com o discurso que Bolsonaro tinha em 2018, na campanha de 2018, ou seja, críticas ao PT, a questão do combate à corrupção como algo central, também uma defesa do liberalismo econômico. A minha pergunta é a seguinte, dado o histórico de Sérgio Moro, dá para acreditar que em 2022 essa questão do combate à corrupção ainda vai ter apelo como teve em 2018? Bem, primeiramente em relação à velha política, não é? Eu quero esclarecer que eu não sou muito adepto da utilização desta expressão. Depende do que pensam de velha política. Se nós olharmos para trás e chegarmos a Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Mário Covas,
Eu sou da velha política, eu sou adepto da velha política, né? Na verdade, nós temos a boa e a má política, isso é que importa colocar. Em relação à indagação, eu creio que as coisas não mudaram muito. O discurso de 2018 serve para 2022. Os problemas são exatamente os mesmos, não é? O Brasil continua sendo uma nação à espera de reformas. Portanto, se nós repetirmos discursos de 2018, não estaremos fora da realidade. Ocorre que, você tem razão, em relação à importância... Senador, agora sim, senador Álvaro Dias conversando conosco, pode prosseguir, senador. Certo, que uma ligação entrou aqui e interrompeu. Na verdade, os problemas sociais e econômicos são gravíssimos, não é? Nós estamos aí vivendo um momento de desemprego que cresce, a fome aumenta, 19 milhões de brasileiros não conseguem se alimentar, mais de 100 milhões de brasileiros não se alimentam bem, há inflação, taxas de juros sobem, enfim, nós temos dificuldades incríveis e certamente o tema predominante será o econômico e social. Um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que retire o país desta armadilha da renda média. Os economistas denominam de armadilha da renda média, para que possamos alcançar um estágio de país desenvolvido. Isso se faz com um projeto estratégico de desenvolvimento econômico. O atraso é de décadas, não é de um governo, de décadas, 30, 40 anos de atraso. Basta compararmos com países, posso citar aqui a Coreia do Sul, Vietnã, países que estavam atrás do Brasil há 60 anos, não é? E hoje largaram à frente com um bom distanciamento em matéria de renda. Isso porque nós não investimos suficientemente em educação, em ciência, tecnologia, inovação, buscando a modernidade. Então, certamente, esse será o debate central. O debate sobre o combate à corrupção realmente fica num segundo plano já nessas eleições de 22. Mas esse debate também é fundamental. Nós não podemos ignorar que há necessidade de avanços. Tivemos retrocessos, eu posso citar, já que é da minha casa, eu acho que primeiro nós temos que criticar a nossa casa para criticar a do vizinho, né? Tivemos retrocessos no Congresso em matéria de legislação. Os avanços prometidos não ocorreram. Na contramão deles, nós tivemos retrocessos imperdoáveis. Lei de abuso de autoridade, agora a flexibilização da lei de improbidade administrativa, não é? O pacote anticrime, antiviolência, anticorrupção, ele foi lamentavelmente dilapidado, não é? Emagreceu esse pacote. Portanto, nós tivemos retrocessos, eu estou falando só dos retrocessos no Legislativo, porque, repito, primeiro é preciso fazer o diagnóstico da nossa casa para depois avançar com críticas sobre a casa do vizinho. Agora há pouco a gente trouxe o assunto aqui no Jornal da Manhã, senador, de que senadores ameaçam boicotar votações enquanto durar o atraso na sabatina de André Mendonça. Essa ameaça pode mesmo se tornar realidade? Como o senhor tem visto o assunto? Na verdade, inclusive, fui eu que fiz essa ameaça ontem no plenário do Senado, depois de uma discussão, um debate amplo na Comissão de Constituição e Justiça pela manhã. À tarde, eu me referi a ruídos que vieram de Portugal, onde estava o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, de que não colocaria em deliberação da Comissão de Constituição e Justiça a indicação do doutor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Eu considero isso uma vergonha. É um fato inusitado, nunca ocorreu isso. Desde julho, começo de julho, quando se aposentou o ministro Marco Aurélio, falta um ministro no Supremo, já tivemos empates. Além de comprometer os trabalhos do Senado Federal, porque a Comissão de Constituição e Justiça é a alavancagem maior para as deliberações fundamentais na instituição, além de comprometer, portanto, o nosso próprio trabalho, estamos comprometendo de outras instituições, do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, do CNMP, já que faltam integrantes no CNJ e no CNMP também. E há paralisação de trabalhos.
Isso é uma vergonha, isso nunca ocorreu, isso não pode continuar ocorrendo. Por isso, ontem à tarde, nós dissemos ao presidente Rodrigo Pacheco, que diz ter feito apelos ao presidente da CCJ para que a sabatina ocorra, que se esse apelo não for atendido, nós seremos obrigados a obstruir os trabalhos, porque se nós não deliberarmos sobre essa matéria, por que haveremos de deliberar sobre outras, não é? O doutor André Mendonça foi indicado pelo presidente, é prerrogativa exclusiva do presidente da República esta indicação. Eu sei que havia uma pretensão de rejeitar o nome de André Mendonça para substituí-lo. Isto é um direito que possuem os senadores, se querem votar contra, votem contra, mas a gaveta não é o lugar para a indicação do presidente da República. Eu repito, é prerrogativa do presidente. Este é o sistema. Nós queremos mudar esse sistema. Queremos um sistema que substitua a indicação política pela meritocracia. Isso se faria com eleição. A magistratura elegeria um, o Ministério Público outro, a advocacia outro, teríamos uma lista tríplice, o presidente da República escolheria um dos três e submeteria ao Senado Federal, com duração de mandato, inclusive. Portanto, se há um sistema que vigora, é ele que nos orienta. E, por isso, só nos cabe deliberar, não nos cabe desejar que o presidente retire esse nome e apresente outro, e também não nos cabe desejar que o indicado renuncie à sua indicação. Isso seria inusitado. Isso não vai ocorrer. Nem o presidente vai recuar e nem o indicado vai abrir mão da sua indicação. Senador, só mais uma colocação. Esse possível boicote pode inviabilizar a aprovação da PEC dos precatórios no Senado? A votação da PEC, pelo menos é o que se pretende, seria agora, já na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, antes da deliberação da sabatina, que está, de certa forma, anunciada para o dia 30, é o que imaginamos. Se ocorrer a sabatina dia 30, voltaremos à normalidade. Se não ocorrer, sim, aí é que nós cogitamos, inclusive, a obstrução. Mas a PEC dos precatórios seria colocada em deliberação já na próxima quarta-feira. Me parece que é um compromisso do presidente Rodrigo Pacheco com o presidente Arthur Lira da Câmara para que esta proposta caminhe mais rapidamente no Senado. Então teremos, obviamente, certamente também teremos um pedido de vistas, né? E não haverá votação ainda na próxima semana, mas haverá apresentação, provavelmente, do parecer do relator, senador Fernando Bezerra. Haviam mais 3 propostas, uma do senador Oriovisto, do Podemos, teve a subscrição de assinaturas de todo o partido, a outra do José Aníbal, aí de São Paulo, e uma outra do Alessandro Vieira. Ontem houve uma reunião dos 3 e compuseram uma única proposta que foi submetida ao relator. Se houver acolhimento da parte do relator, essa proposta pode caminhar rapidamente e ser aprovada no Congresso. Se houver a relutância e a persistência, nós não votaremos o que veio da Câmara. Furar teto e dar calote não é o caminho para nós. Eu chamo de PEC da inflação e PEC do calote. Nós temos a alternativa para o Auxílio Brasil, é importante, é fundamental, tem o nosso apoio, e inclusive os valores merece o nosso apoio, recebe o nosso apoio, os valores estabelecidos, não é? Mas temos outras fontes de recursos para bancar o Auxílio Brasil sem necessidade de furar o teto e de dar calote. E a nossa proposta, inclusive, estabelece o Auxílio Brasil permanente e não emergencial. Creio que essa é uma outra grande vantagem. Elimina as emendas de orçamento, não é? Que se transformaram aí num grande escândalo. Portanto, a eliminação destas emendas de orçamento, os recursos, que são 18 bilhões por ano, neste ano e no ano passado foram 18 bilhões, não é? Esses recursos seriam também destinados para a sustentação dessa política de transferência de renda, agora com o nome de Auxílio Brasil. Senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Até a próxima, sempre à disposição. Muito obrigado a todos.